Graça, paz, misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas, e hoje eu gostaria de conversar convosco sobre jovens fortes. Aleluia! Bom, para iniciarmos, e como de costume, vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas, mais especificamente ali na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Só uma parte desse versículo, especificamente a parte que fala para os jovens. Então está escrito assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Mais uma vez: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Aleluia. Aqui o apóstolo João, ele estava endereçando esta carta a uma determinada igreja, e ele dá recomendações específicas aos pais, aos jovens, e algumas outras orientações que ele deu especificamente conforme a situação que aquela igreja ali estava vivendo. E ele, tomando conhecimento ou sabendo como era o comportamento daquela igreja, especificamente dos jovens, ele louva o seu comportamento ali naquela hora, dizendo que eles eram fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanecia nele e por isso eles haviam vencido o maligno, eles estavam vencendo o maligno e provavelmente continuariam vencendo enquanto estivessem fincados e permanecessem na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está louvando esses jovens, e louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor por isso. E eu gostaria, neste momento, em nome de Jesus, de trazer algumas recomendações para que de fato esta realidade de jovens fortes, espiritualmente falando, jovens que sirvam o Senhor, jovens que vivam diante de Deus conforme a Escritura Sagrada diz que eles devem viver, que vocês venham a ser fortes, a se tornar fortes se não são ainda, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu trouxe em nome de Jesus 5 conselhos que eu separei nas Escrituras Sagradas para que vocês sejam ou se tornem mais fortes em nome de Jesus. Naturalmente, assim como na minha pregação para os homens e para as mulheres, trago alguns conselhos, existem vários outros, mas trago alguns aqui hoje que podem ser para a vossa edificação em nome de Jesus. O primeiro conselho está ali em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho mais prazer. Aleluia. Salomão, o escritor do livro de Eclesiastes, ele está incitando aqui as pessoas, os homens, a em sua mocidade se lembrarem do seu Criador. A gente tem a tendência muito forte de quando nós somos jovens, quando nós estamos na flor da idade, temos todo o vigor, toda a energia, toda a disposição, a querer muitas vezes fazer tudo aquilo que o nosso coração pede, que nós gostaríamos de fazer e que é conforme a nossa vontade, o nosso agrado, o desejo da carne, aproveitar, como as pessoas dizem, eu vou aproveitar os melhores anos da minha vida, gastando eles, sendo feliz, sendo alegre, me divertindo, fazendo tudo aquilo que me dá prazer. Só que isso é um grande engano, porque as coisas que os jovens do mundo fazem, como as baladas, as festas, as bebedeiras, as orgias, os entretenimentos desagradáveis ao Senhor, eles são enganosos, eles não trazem felicidade verdadeira. Quando um homem ou uma mulher ele tenta encontrar felicidade nas diversões deste mundo, ele está simplesmente se enganando a si mesmo. Por quê? Porque na verdade, no fundo, o que ele está fazendo é tentando encontrar a Deus, tentando encontrar ao seu Criador por meio das coisas desta vida. Então ele tenta encontrar a Deus por conta das coisas, das diversões desta vida. Só que o que acontece? Ele não consegue, e ele se frustra, e muitas vezes ele causa problemas a si mesmo, a sua saúde, a sua família. Ele faz coisas que não deveria ter feito, coisas das quais ele vai se arrepender o restante da sua vida inteira. Então, em nome de Jesus, aqui Salomão, ele recomenda a mim,
né, já passei dessa idade, né, mas recomenda a todos aqueles que estão na sua mocidade hoje, aqueles que vão chegar na sua mocidade, né, a gastarem o seu tempo, né, a sua mocidade, a sua energia, o seu vigor, a sua força, a sua disposição, os seus melhores anos, seus anos de mais produtividade, seus anos de mais criatividade, seus anos de mais desempenho com Deus, em nome de Jesus. Não se esqueça do teu Criador nos dias da tua mocidade, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia, em nome de Jesus, não amanhã, como nos diz a palavra do Senhor, salvo engano, 1 Coríntios capítulo 4, né? Hoje é o dia da salvação por excelência. O dia da salvação é hoje, em nome de Jesus. O dia que nós servimos a Deus é hoje. O dia que nós buscarmos a Deus é hoje. O dia que fazemos a obra de Deus é hoje. O dia de buscarmos, de nos lembrarmos do nosso Criador é hoje, e não amanhã, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quantos jovens não existem hoje que estão gastando a sua vida com orgias, com bebedeiras e coisas deste mundo, e Deus lhes pedirá a alma hoje, porque eles não buscaram a Ele, porque eles não se interessaram por Ele, porque eles acham que podem buscar a Deus amanhã, que podem se preocupar com as coisas espirituais amanhã, só que talvez não existam amanhã. Talvez você não esteja mais aqui amanhã, talvez as pessoas vão estar chorando por você amanhã, e talvez você não vai estar no céu amanhã, porque você não buscou a Deus. E se você não estará no céu com Deus por toda a eternidade, aonde você estará? Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, lembre-se do teu Criador hoje. Se você ainda não serve a Deus, se você ainda não conheceu a Deus, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não sabe a importância, se você ainda não sabe a importância do perdão dos seus pecados, do novo nascimento, da visitação do Espírito Santo sobre a vida do homem e da mulher, em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados em nome de Jesus Cristo e se converta ao Deus Todo-Poderoso, porque esse é o único caminho de vida verdadeira, em nome de Jesus. Mas se você já conhece a Deus, se você já está na igreja, em nome de Jesus, viva uma vida digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sirva Ele com todo o empenho da sua alma, com toda dedicação, em nome de Jesus. Gaste tempo em oração, gaste tempo em jejum, gaste tempo em leitura das Escrituras Sagradas, gaste tempo buscando o Criador, gaste tempo evangelizando, gaste tempo ajudando os pobres, gaste tempo ajudando as prostitutas, os traficantes, gaste tempo ajudando os órfãos, as viúvas, gaste tempo servindo a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque a verdadeira religião, sem mácula e pura diante de Deus, é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se livre da corrupção do mundo, como nos diz Tiago em sua epístola, em nome de Jesus. Por isso, aproveite hoje, em nome de Jesus Cristo. Aproveite hoje a tua disposição, a tua força, a tua saúde, porque vai chegar dias que você não vai ter tanta saúde como hoje, em nome de Jesus, né? Mas aproveite isso hoje e busque a Deus com todo o empenho da tua alma hoje, em nome de Jesus. E aí, né, você gastando o seu tempo hoje, enquanto você ainda é jovem, com as coisas de Deus, lá na frente, né, você vai colher os frutos disso. Você vai ser mais espiritual lá na frente. Você vai estar mais próximo de Deus lá na frente. Coisas que, né, hoje algumas pessoas, né, que depois de velhas, depois de amadurecidas, elas começam a fazer, elas começam a se interessar por Deus. Você já vai estar muito lá na frente, vai estar mais na frente da caminhada, já vai ter vencido os seus pecados, já vai ter sido batizado com o Espírito Santo, já vai estar forte e robusto diante de Deus, porque você buscou na tua mocidade. Então, em nome de Jesus, ore a madrugada inteira, gaste tempo em oração, que os teus joelhos fiquem calejados, que você, em nome de Jesus, desgaste a tua carne, em nome de Jesus, com jejuns, e que o nome de Deus seja glorificado. Mas não aceite viver uma vida, por mais que você seja jovem, vazia do Espírito Santo de Deus, ainda que você conheça Ele, já tenha nascido de novo. Não aceite viver uma vida fraca espiritualmente, sempre se lembrando de como era no seu primeiro amor, de como que você era lá atrás. Mas não, em nome de Jesus, que você seja hoje melhor do que você foi em toda a sua vida, e continue sempre sendo assim, em nome de Jesus. Pare de se lembrar, de remoer aquilo que você era no passado, né, de ficar contando os testemunhos que você tinha lá atrás, e que você tenha hoje testemunhos maiores, melhores e mais grandiosos do que você teve lá atrás, porque hoje você estará buscando mais a Deus do que buscou em toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te ajude, em nome de Jesus, e que você se lembre de Deus hoje e não amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas,
Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Aleluia. Temos aqui uma orientação do apóstolo Pedro, né? E ele está dizendo e orientando os jovens aqui a que eles se sujeitem aos anciãos e que também eles tenham humildade em suas relações mútuas. Um dos problemas, meus irmãos, minhas irmãs, né, e amigos também, né, é que quando uma pessoa é jovem, ela não tem maturidade suficiente, ela não vivenciou, ela não experienciou a vida ainda de muitas formas, né, e às vezes quando nós somos jovens, nós temos dificuldade em aceitar conselhos, né, e há uma dificuldade inclusive grande em muitos jovens de aceitar conselhos dos seus pais. Muitos jovens, como dizem, né, o conselho ele chega por um lado do ouvido, ele sai pelo outro e não fica dentro da sua cabeça, né, e aí eles não aceitam o conselho, não vivem o conselho, né, e nem se lembram talvez muitas vezes do conselho que lhes foi dado, né, e às vezes alguém vem dar um conselho ao jovem e acontece a mesma coisa. Né? E por que um jovem recebe tantos conselhos, recebe tantas orientações? Porque muitas vezes há uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais próxima de Deus, uma pessoa que já passou pela sua idade, que já teve a sua idade, já teve a sua força, já teve a sua disposição, já teve a sua imaturidade, a sua inexperiência, e está te dando um conselho para quê? Para que você possa, quem sabe, né, encurtar a caminhada, porque alguém que já passou pelo que você está passando hoje está te dando um atalho para que você não sofra como ela sofreu, para que você não passe pelo que ela passou, mas que você possa, em nome de Jesus, caminhar mais rápido do que ela caminhou, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro aqui ele está dizendo, né, em outras palavras, né, ou traduzindo aquilo que ele está dizendo, que o jovem ele precisa se sujeitar aos anciãos e ter humildade. Por quê? Porque você é inexperiente, porque você não tem muita sabedoria ainda, não tem muito entendimento, né, de como funciona a vida, de como, né, as coisas, né, estão organizadas neste mundo, e de como esse mundo é maligno, né? Então muitas vezes os jovens, né, eles são altivos, né, eles não dão ouvidos aos conselhos, não dão ouvidos à voz da experiência, à voz dos pais, à voz dos pastores, à voz da liderança, porque eles acham que eles sabem de tudo. E esse sentimento, né, de você se achar altivo, você se engrandecer, você achar que você está certo, que você não precisa ouvir a voz dos outros, como nos diz, né, Salmos de Davi, né, que a sabedoria ela está na multidão de conselhos, né, ou Provérbios, não me lembro agora. Né? Mas assim, essa questão do jovem não aceitar um conselho, né? Ele não viver o conselho, ele não meditar sobre aquele conselho, né? Isso é falta de sabedoria, é falta de entendimento, né? Quando nós recebemos um conselho de uma pessoa que nós temos respeito, honra, admiração, nós precisamos no mínimo ouvir aquele conselho, meditar sobre aquele conselho, perguntar por que aquela pessoa está me dando esse conselho. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas da forma correta diante de Deus? Será que eu preciso realmente mudar? Né? Mas o que acontece muitas vezes é que os jovens recebem os conselhos, recebem as orientações, não meditam e esquecem daquilo que foi aconselhado, né? E não vivem aquilo ali, né? E aí, né, eles estão indo contra um mandamento das Escrituras Sagradas que nos diz para que os jovens se submetam aos anciãos e tenham humildade. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, né, eu recomendo a vós hoje, eu vos conjuro em nome de Cristo, a que possais em nome de Jesus se revestir de relações mútuas, de humildade em vossas relações mútuas. Em nome de Jesus, a ter humildade, a ter simplicidade, a reconhecer a vossa inexperiência, a reconhecer a vossa falta de sabedoria, a reconhecer que vocês precisam ainda adquirir sabedoria, adquirir experiência, adquirir situações na vida de vocês, por meio das quais vocês vão saber e entender e discernir melhor o que fazer e o que deixar de fazer nas vossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, atendei. Em nome de Jesus Cristo, atendei o conselho dos anciãos, principalmente dos vossos pais, mas também das vossas lideranças. Mas em nome de Jesus, em tudo ponderai todas as coisas, como vou dizer inclusive daqui a pouco. Mas em nome de Jesus, na multidão de conselhos há sabedoria, ainda mais para vós jovens que ainda não entendeis todas as coisas, que precisais discernir algumas ainda. Em nome de Jesus, ouvi o conselho dos mais velhos, e provavelmente isso vai vos levar e vos aproximar de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 119, versículo 9. Como um jovem conservará puro o seu caminho, observando a tua palavra. É interessante que a passagem que nós lemos inicialmente, de 1 João, capítulo 2, versículo 14, né, que ela nos diz
jovens, vós sois fortes, porque permaneceis na palavra de Deus, né? E por isso venceste os malignos, né? Então ali o apóstolo João ele estava dizendo, né, ele diz que aqueles jovens eram fortes porque eles permaneceram na palavra de Deus, independente das lutas, independente das dificuldades, independente das complexidades, independente dos convites desta vida, eles permaneceram firmes na palavra de Deus. E aqui Salmo 119, versículo 9, ele nos diz que a forma pela qual um jovem pode ser puro, né, isso ele adquire isso na sua vida por meio do fato dele observar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, a nossa regra de fé e de prática deve ser as Escrituras Sagradas. Nós precisamos nos pautar por ela, nós precisamos viver ela, nós precisamos conhecer ela em nome de Jesus Cristo. Inclusive, né, nós não podemos confiar em tudo que nós ouvimos, nem na igreja, nem no YouTube, nem na internet, nem em lugar algum. Nós precisamos ser como aqueles crentes de Bereia, né, que eles ouviam o apóstolo Paulo falar e eles iam investigar nas Escrituras Sagradas para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, se estava de fato consoante às Escrituras Sagradas. Nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, nós precisamos conhecer o que está escrito neste livro, conhecer o que Deus quer que nós façamos, conhecer quais são as suas orientações para as nossas vidas. Por quê? Porque se chega qualquer pessoa nas nossas vidas e nos fala, ó, você precisa servir a Deus assim, você precisa fazer assim, você precisa fazer um ritual, você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer um monte de coisa para servir a Deus e para estar na presença de Deus verdadeiramente. Só que, será que esse monte de coisas que estão sendo ditas, elas estão conforme as Escrituras Sagradas? E só há uma forma de nós sabermos: conhecendo as Escrituras Sagradas, nos submetendo a ela em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro, né, quando eu era jovem, ali por volta de 18, 19 anos, né, eu comecei, né, a buscar a Deus, né, comecei a sentir a presença ali do Altíssimo, né, e ali na igreja evangélica e tudo. E eu lembro que certa feita, né, um parente meu, ele me veio, ele era testemunha de Jeová, né, e ele me apresentou, né, a doutrina dos testemunhos de Jeová, né, me colocou em dúvida ali, me falando várias coisas, questionando a divindade de Cristo, né, e esse é o principal ponto de discordância, né, mas tem alguns outros também. Mas ele veio me apresentar, né, essa quantidade de divergências que existem entre os testemunhos de Jeová e os evangélicos, né, e aquilo me colocou em dúvida, aquilo me colocou em xeque. E eu me lembro que na época, né, eu pensei bem assim: se eu chegar no meu pastor, né, e perguntar para ele se Jesus é realmente Deus, ele vai me dizer que obviamente, né, que de fato Jesus é Deus, nós devemos adorá-lo, né, e que não há dúvida sobre isso. Agora, se eu vou até o meu tio que me discorreu uma doutrina diferente agora, por certo ele me dirá, né, que Jesus Cristo não é Deus, ele é um Deus menor, né, não obstante seja filho. E aí, né, eu fiquei nesse impasse, né? Se eu perguntasse para um, ele me diria que cada um defenderia o seu ponto de vista. E aí eu pensei o seguinte: eu vou ler então as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse, né, para que as Escrituras me digam isso e eu consiga tomar uma decisão acertada conforme as Escrituras Sagradas, não conforme meu pastor, nem conforme esse meu parente. Lembro que comecei a ler a palavra do Senhor a partir de Gênesis, depois acabei, né, falando, não, vou ler a partir do Novo Testamento, que é onde Jesus vem, né, vai ser mais fácil, né, eu obter uma resposta. E eu sei que nesse processo se passaram talvez quase que um ano, né, eu lendo as Escrituras, li livros, né, e, enfim, li livros dos pais da igreja, dos reformadores, né, e eu me lembro que certa feita, né, eu lendo aquela passagem de Atos capítulo 20, versículo 28, né, não me lembro exatamente agora como ela está escrita ou estruturada, né, mas basicamente ela dizia, né, que, né, o próprio Deus havia dado o seu sangue em favor da humanidade. Isso na tradução original, né, porque quando nós lemos ali em algumas traduções não está escrito bem assim, porque eles tentam suavizar isso, né? Mas no original está dizendo que o próprio Deus derramou o seu sangue para a salvação da humanidade, né? Deus me visitou naquele momento, eu senti a sua presença de modo claro, patente, notório, e ele me confirmou espiritualmente e intelectualmente também que de fato o Senhor Jesus Cristo era o Deus encarnado que veio à terra para a salvação da humanidade, né? Então eu não confiei nem em um homem nem em outro homem, mas eu fui para as Escrituras Sagradas, porque eu não tinha aquela resposta, não tinha aquela maturidade, eu não tinha aquele entendimento ainda. Então eu precisei estudar as Escrituras para saber o que era certo e o que era errado. Foi assim
que eu me conservei puro na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser puros na doutrina, no entendimento, né, nos pontos teológicos, mas também na nossa vida, né? As Escrituras Sagradas nos ensinam a como sermos puros, a como sermos santos, a como vivemos uma vida digna, uma vida semelhante à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, você quer ser puro, você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem verdadeiramente agradável a Deus, observe a palavra dele em nome de Jesus. Fuja em nome de Jesus Cristo de toda doutrina eclética, de toda doutrina estranha, de toda doutrina que não tenha base nas Escrituras Sagradas. E se você ver alguma coisa que você tem dúvidas se ela está nas Escrituras Sagradas ou não, leia as Escrituras, conheça as Escrituras, peça conselho a pessoas das quais você confia e sabe que vivem verdadeiramente o Evangelho. Fuja em nome de Jesus da teologia da prosperidade, fuja em nome de Jesus de doutrinas estranhas, doutrinas deste mundo, fuja do espiritismo, fuja em nome de Jesus das religiões que não exaltam o nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas em nome de Jesus. Que a Escritura Sagrada seja a tua única regra de fé e de prática. E se alguém um dia te disser, ainda que um anjo venha do céu e te diga para fazer algo que está fora das Escrituras Sagradas de Gênesis, Apocalipse, como nos diz a palavra do Senhor, seja anátema, seja maldição em nome de Jesus. Não aceite, repreenda, tire da sua vida, mas em nome de Jesus, que a palavra de Deus seja a tua regra de fé e a tua regra de prática em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não há possibilidade de nós sermos homens espirituais, homens verdadeiramente agradáveis a Deus, e nós não honrarmos os nossos pais. E é engraçado ou interessante aqui, como nos diz as Escrituras, né, que a Escritura não está dizendo, obedecei os vossos pais, honrai os vossos pais quando eles servem a Deus, quando eles são pessoas agradáveis a você, quando eles fazem tudo que lhe é agradável. As Escrituras Sagradas estão dizendo, obedecei aos vossos pais, sem impor restrições, sem impor limites, sem impor condições, em nome de Jesus. Claro que, né, a obediência aos pais, né, ela está atrelada ao fato de ordens que estão, né, consoante às Escrituras Sagradas. A partir do momento que o seu pai te manda fazer alguma coisa, né, por exemplo, se prostituir, né, ou sair para a balada e fazer coisas agradáveis deste mundo, e coisas que não estão consoantes às Escrituras Sagradas, por certo, você não pode obedecer. Mas em nome de Jesus, isso não significa que você não deva honrar também. Honre o seu pai, valorize o seu pai, valorize a sua mãe, ore por ele, em nome de Jesus, ajude ele, cuide dela, em nome de Jesus Cristo. E que o nome do Senhor seja glorificado. Você possa sempre, na medida que os seus pais estiverem, né, alinhados com a palavra de Deus, obedecê-los em tudo, em nome de Jesus Cristo, porque isso é agradável a Deus, mas honrá-los sempre em nome de Jesus, independente do seu posicionamento religioso, independente se eles foram bons pais ou boas mães ao longo da sua vida. Honre, cuide, respeite, valorize em nome de Jesus. Se você ainda está morando com seus pais, em nome de Jesus, ajude-os em casa, seja lavando a louça, seja fazendo algum serviço, mas em nome de Jesus, seja um filho, seja uma filha respeitável, seja uma filha em nome de Jesus, no qual, né, se os seus pais não servem ao Senhor ainda, que eles possam ver em nome de Jesus a diferença em você, ver um filho sábio, ver uma filha em nome de Jesus íntegro, justo, honesto, honroso, ver um filho que não vai fazer todas as coisas, né, ver um filho que às vezes vai precisar dizer não, mas por quê? Porque quer se conservar puro, como nos diz a palavra do Senhor, Salmo 119:9, que lemos agora há pouco. Seja puro, observando a palavra de Deus. E ainda quando você dizer, pai, eu entendo que você está me mandando fazer isso, mas eu não posso fazer porque eu escolhi servir a Deus e Deus não me permite fazer esta coisa, mas em nome de Jesus eu te honro, eu te respeito, eu te valorizo, mas isso aqui eu não posso fazer porque eu tenho um Pai no céu, e a esse Pai no céu eu obedeço primeiro do que ao Senhor, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, honre o teu pai, valorize a tua mãe, ajude-os em casa em nome de Jesus, e mesmo quando você sair de casa, continue-os a valorizar e a os respeitar e a ajudá-los em nome de Jesus, sempre que for necessário, para o louvor e para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Quinto e último conselho,
Está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Exorta igualmente os jovens, para que em tudo sejam criteriosos. Esse conselho de Tito, capítulo 2, versículo 6, está muito atrelado àquela questão de 1 Pedro, capítulo 5, né, que nos diz para os jovens se sujeitarem aos anciãos, terem humildade, né, e também eu acrescentei a questão de vocês aceitarem o conselho dos anciãos, né? Então aqui está dizendo para que vocês precisam ser em tudo criteriosos, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, né, vós jovens, vocês não têm maturidade suficiente ainda, né? E muitas coisas ao longo da vida de vocês, tanto como jovens como depois de adultos também, né, vos serão apresentadas, né, propostas indecentes, né, entretenimentos, diversões, né, coisas que às vezes talvez, né, ao longo da vossa existência vocês não vão ter o discernimento suficiente para saber se aquela determinada coisa é verdadeiramente agradável a Deus ou não. Vocês vão estar em dúvida, né? Mas aqui a Escritura Sagrada diz que para que vocês sejam criteriosos, ou seja, quando alguma proposta, como alguma coisa for colocada diante de vós, para que vocês primeiro analisem aquela determinada coisa, perguntem, questionem, orem a Deus, busquem a sua face, perguntem: Senhor, eu não sei se isso aqui vai ser bom para a minha vida ou não, eu não sei se essa proposta de emprego é boa para a minha vida ou não, eu não sei se isso que meu amigo me mandou cheirar é bom ou não, eu não sei se ir para essa festa vai ser bom para mim ou não, eu não sei se esse namoro vai ser bom para mim ou não, eu não sei, Pai, se assistir essa série da Netflix vai ser bom para a minha vida ou não. Então, em nome de Jesus, antes de aceitar, antes de dizer sim, em nome de Jesus, fale com Deus, ore a Ele, pergunte a Ele, peça conselho para os teus pais, peça conselho para a tua liderança, em nome de Jesus, mas seja criterioso. E aí, inclusive, né, falando dessa questão de dizer sim, é interessante que sermos cristãos, sermos verdadeiros cristãos, passa muito pelo não, né? Porque muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos distanciamos da presença do Altíssimo porque nós não sabemos dizer não, né? Se nós quisermos ser cristãos verdadeiros, muitas vezes nós vamos precisar dizer não para as pessoas. As pessoas vão nos procurar, vão nos incentivar a fazer uma coisa ou fazer outra coisa, e se nós dissermos sim para todas essas propostas, nós nunca vamos conseguir ser cristãos verdadeiros. Ser cristão verdadeiro significa se renegar a si mesmo, ou seja, dizer não à sua própria carne e dizer não também às propostas deste mundo, às propostas dos homens, às propostas que vão nos afastar da presença de Deus, a propostas de emprego que parecem ser boas, mas que lá no fim vão nos distanciar da presença do Altíssimo. Por isso, em nome de Jesus, ore a Deus, e quando Ele te orientar assim, quando você sentir assim, diga não em nome de Jesus. É como nos diz aquela passagem de Filipenses, né? Que a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, né? A partir do momento que, né, em outras traduções diz inclusive, né, que a paz de Deus seja o árbitro, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Se você está fazendo alguma coisa, você orou, você buscou a presença de Deus, você perguntou a Deus, né, e às vezes até instantaneamente já vem, né, esse sentimento, né, e você sente paz, sente conforto, sente alegria, sente que Deus está naquilo ali, em nome de Jesus, já é um indício muito forte, né, de que aquilo ali pode ser da vontade de Deus de fato, né, mas ainda assim ore, né, mas se algo foi te apresentado, e aí você sentiu aflição, sentiu angústia, não sentiu paz, não sentiu um desconforto terrível, e você não sabe de onde vem muitas vezes, às vezes é o Espírito Santo de Deus dizendo: olha, meu filho, isso não é da minha parte para a tua vida, fuja, diga não aceite em nome de Jesus, porque vai te distanciar da minha presença. Por isso, em nome de Jesus, saiba dizer não, seja criterioso, analise, e em nome de Jesus não tome uma decisão enquanto você não tiver convicção de que aquilo é verdadeiramente agradável a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo e te guarde, né? E em nome de Jesus, isso se aplica a vários aspectos das nossas vidas, né? A Escritura Sagrada nos diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O apóstolo Paulo aqui está dizendo,
que aquilo que deve ocupar as nossas mentes, os nossos corações, devem ser as coisas boas e agradáveis a Deus. Então, em nome de Jesus, seja criterioso na tua mente, seja criterioso no teu coração, seja criterioso na tua vida, seja criterioso na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, seja criterioso na tua vida, seja criterioso na sua família. Não aceite todas as coisas, mas saiba ter critério. E se você não tem certeza se aquilo é de Deus ou não, ore até que você tenha certeza, né? E todos esses pensamentos que não te trazem paz, que te trazem tristeza, que te trazem depressão, todos esses sentimentos ou essas situações que não te fazem bem, em nome de Jesus, repreenda da sua vida e sirva a Deus de modo agradável, em nome de Jesus, e tenha sempre a paz de Cristo como o árbitro em teu coração, como algo que vai te orientar a tomar as decisões em nome de Jesus e para o louvor da glória de Cristo. E tenha também, seja também criterioso no tocante às amizades. A Escritura Sagrada nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não vos deixeis iludir, não se iluda. Você vai achar que está tudo bem, você vai achar que vai dar conta, você vai achar que vai estar ali no meio do mundo, no meio de várias amizades malignas para evangelizá-las, mas não se iluda. Não se iluda, em nome de Jesus. As más companhias corrompem os bons costumes, e é mais fácil você se corromper e se tornar como eles, você estando no meio deles, falando o que eles fazem, fazendo o que eles fazem, do que eles se converterem, e passarem a servir a Cristo. Sabe como um pecador se converte e se rende diante de Deus, mediante joelhos no chão, orando por aquela vida continuamente até que ele se arrependa e se volte para Cristo. É assim que o pecador se arrepende, e não você compactuando com as mesmas obras dele, falando de Cristo vez ou outra quando dá. Então isso não funciona. Então não se deixe iludir e sirva a Deus, faça bom uso das Escrituras Sagradas e obedeça às Escrituras em nome de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, estes são os 5 conselhos que eu tenho para vós, em nome de Jesus. Lembre-se de Deus hoje, na sua juventude. Observe o conselho dos anciãos, em nome de Cristo. Observe a palavra de Deus para que você seja puro. Honre teu pai e a tua mãe, em nome de Jesus. E em tudo na sua vida, tenha critério e analise, em nome de Jesus. Se vocês observarem esses 5 conselhos, vocês vão caminhar rumo a uma maturidade cristã, em nome de Jesus, rumo a uma vida madura, uma vida agradável verdadeiramente a Deus, e vocês poderão ser louvados, assim como 1 João capítulo 2, versículo 14, louva aqueles jovens, vocês também poderão ser louvados, porque vocês são fortes. Por quê? Porque vocês permaneceram na palavra e venceram o maligno, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, te tornar um jovem forte, e que o nome de Deus seja glorificado através da tua existência, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.